o eterno e o efêmero, visão integrada. Ao percorrer as perspectivas religiosas, filosóficas e psicológicas, torna-se evidente que, embora utilizem linguagens diferentes, todas convergem para uma mesma intuição fundamental. A existência humana se desenrola em dois níveis interligados, o da transitoriedade e o da permanência. A superfície da vida é dinâmica, mutável e imprevisível. A profundidade aponta para algo mais estável, capaz de conferir sentido, direção e coerência ao percurso individual. A distinção entre o eterno e o efêmero, portanto, não é um dualismo rígido que separa dois mundos isolados, mas uma forma de compreender as camadas da experiência. A tradição religiosa fala em transcendência, em uma realidade última que fundamenta o ser. A filosofia busca princípios universais, fundamentos do conhecimento e da moral. A psicologia identifica valores, propósito e identidade integrada como eixos estruturantes da vida interior. Em todas essas abordagens, o efêmero aparece como aquilo que muda, que depende de circunstâncias e que pode ser perdido. O eterno, por sua vez, refere-se ao que sustenta, orienta e permanece como referência mesmo quando as formas se alteram. Essa convergência revela algo profundo sobre a condição humana. O ser humano é simultaneamente temporal e aspirante, no mínimo, à permanência. Ele vive no tempo, mas não se satisfaz apenas com o tempo. Experimenta a mudança, mas busca sentido que ultrapasse o instante. Essa tensão não é um defeito da existência, mas parte de sua estrutura. Quando mal compreendida, gera conflito e sofrimento. Quando integrada, torna-se fonte de maturidade e sabedoria. Uma das confusões mais comuns é imaginar que o eterno seja apenas uma abstração distante, desconectada da vida concreta. No entanto, ao observar atentamente, percebemos que o eterno se manifesta precisamente nas escolhas cotidianas. Quando alguém age com integridade mesmo diante de prejuízos pessoais, está afirmando um valor que considera superior às circunstâncias. Quando uma pessoa perdoa, apesar da dor, demonstra que reconhece algo mais profundo do que a ofensa momentânea. Quando alguém mantém fidelidade aos próprios princípios em meio a pressões externas, evidencia que sua identidade não está totalmente submetida ao contexto. O eterno, nesse sentido, não é apenas uma categoria metafísica, é uma orientação interior. Ele se expressa na coerência entre pensamento, sentimento e ação. Ele se manifesta na capacidade de priorizar aquilo que possui significado duradouro, em vez de se deixar conduzir exclusivamente por impulsos imediatos. O efêmero continua a existir e a exercer influência, mas deixa de ocupar o centro. Outra confusão recorrente é imaginar que reconhecer o caráter efêmero da vida leve ao desânimo ou ao niilismo. Pelo contrário, quando a impermanência é compreendida com lucidez, ela pode intensificar o valor da experiência. Saber que um momento é único e irrepetível desperta maior presença. A consciência da finitude pode aprofundar o amor, fortalecer vínculos e estimular decisões mais autênticas. O problema não está na transitoriedade em si, mas na tentativa de negá-la ou de substituí-la por falsas garantias. A síntese entre eterno e efêmero exige uma mudança de eixo. Em vez de buscar segurança absoluta nas circunstâncias externas, o indivíduo aprende a cultivar uma segurança interior fundamentada em valores e sentido. Essa segurança não elimina riscos, perdas ou desafios, mas oferece uma base a partir da qual enfrentá-los. É como construir uma casa sobre alicerces firmes. As tempestades continuam a ocorrer, mas a estrutura resiste. Essa integração também modifica a relação com o sucesso e o fracasso. Quando o sucesso é interpretado como confirmação definitiva de valor pessoal, ele se torna frágil, pois depende de fatores externos. Quando o fracasso é visto como condenação permanente, ele paralisa.
No entanto, quando ambos são compreendidos como eventos transitórios dentro de uma trajetória mais ampla orientada por princípios, perdem o poder de definir completamente a identidade. O eterno, nesse contexto, é a fidelidade ao propósito e aos valores, independentemente dos resultados imediatos. Do ponto de vista existencial, distinguir o eterno do efêmero é aprender a hierarquizar. Nem tudo possui o mesmo peso ou a mesma importância. Algumas decisões têm impacto momentâneo, outras moldam a direção da vida. Algumas experiências produzem prazer passageiro, outras contribuem para crescimento profundo. A sabedoria consiste em discernir essa diferença e agir de acordo com ela. Essa hierarquização não é rígida nem dogmática. Ela exige reflexão contínua, autoconhecimento e abertura ao aprendizado. À medida que amadurece, o indivíduo revisita suas prioridades, reavalia seus valores e ajusta seu caminho. O eterno não é uma fórmula fixa, mas um eixo dinâmico que orienta o movimento. Ao integrar as perspectivas religiosa, filosófica e psicológica, percebemos que a distinção entre eterno e efêmero não é uma teoria distante da vida prática. Ela se traduz em atitudes concretas. Cultivar relações baseadas em respeito e amor em vez de interesse momentâneo. Investir tempo no desenvolvimento interior em vez de apenas na imagem externa. Buscar coerência ética mesmo quando ninguém está observando. Aceitar a impermanência sem perder a confiança no sentido. Essa integração também amplia a compreensão do sofrimento. Muitas dores humanas estão associadas à perda do que é efêmero: emprego, status, juventude, relacionamentos. Essas perdas são reais e impactantes e não devem ser minimizadas. Contudo, quando o indivíduo possui uma referência mais profunda, ele pode atravessar a dor sem se desintegrar. O sofrimento deixa de ser aniquilação total e passa a ser parte de um processo maior de transformação. Assim, a síntese integrativa aponta para uma vida vivida em dois planos simultaneamente: o plano da ação concreta, inserida no tempo, e o plano da consciência, que reconhece valores e sentido mais duradouros. Não se trata de escolher entre eterno e efêmero, mas de aprender a posicionar cada um em seu devido lugar. O efêmero é o campo de experiência. O eterno é o eixo que orienta essa experiência. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.